penso muito sobre isso, assim, eu converso muito com as pessoas que estão ao meu redor sobre o meu desejo de causar esse impacto positivo nas outras pessoas, assim, de realmente o meu trabalho, minha arte, ou até um pouco desse lado audiovisual, assim, que eu tô entrando no momento, impactar as pessoas de uma forma positiva, assim, sabe? Fazer com que as pessoas vejam e sintam alguma coisa, lembrem de alguma coisa, que aquilo faça algum sentido pra elas, assim. Duda, seja muito bem-vinda, todo mundo muito bem-vinda para mais um episódio da Vozes. Hoje a gente está aqui para conversar com a Duda, porque o ponto da Voz Futura, desde o começo, é contar histórias de pessoas incríveis. Pessoas que estão por aí, que a gente vê todo dia, que a gente não imagina as coisas incríveis que tem para contar pra gente. E a gente hoje quer ouvir a sua história. Conta pra gente, se apresenta. Oi, gente, eu sou a Duda, eu tenho 22 anos, atualmente estou cursando publicidade, mas antes eu cursava economia, isso foi um ponto-chave de virada na minha vida, porque eu achei que eu fosse ser economista com 18 anos, e depois veio a pandemia, eu vi que não era nada que eu queria, pensava em ir para design, mas enfim, fiz orientação vocacional e resolvi ir para publicidade. E hoje em dia tô nesse ramo mais artístico, assim, que é um ramo que eu sempre tive vontade de entrar, de me entregar, de experimentar. Só que durante o meu ensino médio eu fui perdendo isso e hoje em dia eu sinto que eu tô conseguindo retomar isso de novo. Eu sei que você começou a desenhar e se mover mais com a arte na época da pandemia. Ou pelo menos que você retomou isso, pelo que você está falando. E a voz também surgiu durante a pandemia, desse desejo de colocar coisas boas pro mundo e não só deixar todo mundo enterrado em notícias ruins e coisas negativas. E eu acho muito interessante dessa ligação. Como foi a volta da arte pra sua vida e como foi isso durante a pandemia, principalmente? Então, eu gostava muito de pintura, de desenho, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu ficava, não sei desenhar, isso não é pra mim, você tem que nascer com isso, tem que ter talento. E aí, durante a pandemia, exatamente isso, os noticiários, eles era só notícia ruim, só, enfim, tristeza. Eu sentia que eu já tava saturada de todas as séries que eu já tinha. Eu comecei a ler muito também, mas em determinado momento eu já tava meio cansada de ler, né? Depois de um ano e tanto devorando todos os livros que eu tinha aqui em casa que eu nunca tinha tocado. E aí eu resolvi começar a desenhar. É, Eu comecei com umas telas que tinham aqui em casa mesmo. E aí eu pegava o meu iPad, eu pegava a minha inspiração, aí colocava tudo no modo avião, meu telefone, desligava a TV, botava o meu iPad no modo avião, colocava uma música bem tranquila e ia pintando, sabe? E aí aquilo ia me acalmando, porque eu comecei a desenvolver muita ansiedade durante a pandemia também. E eu sentia que eu precisava de uma válvula de escape mesmo. Tinha gente que ia pro exercício, só que eu tava muito parada, assim, fisicamente. E eu lembro que eu tinha visto um vídeo que, assim, se você não praticava exercício, não começa na pandemia, sabe? Não dá uma de doido, assim, e começa a praticar exercício, porque você pode se machucar, você não tem todo aquele domínio corporal já que existente. Então eu fui mais pra esse lado da pintura mesmo, e começou a me tranquilizar. E aí, quando começou a flexibilizar, assim, no final de 2021, eu descobri uma aula de desenho no Shopping dos Antiquários, aqui na Siqueira Campus. E, enfim, fui lá. Eu lembro que eu cheguei completamente meio desesperada mesmo. Eu fui lá não pra ir na aula de desenho, eu fui lá porque eu tinha que fazer o cabelo, porque eu tinha uma entrevista pra um estágio de economia. E eu tava no salão, e eu tava com minha mãe, e eu tava olhando assim pra cima, eu quero fazer meu cabelo, e eu, mãe, eu não quero fazer entrevista pra esse estágio. Não quero seguir carreira de economista, não sei o que eu vou fazer. Já tava com 20 anos e eu me sentia meio velha já pra mudar, porque eu tinha cursado 2 anos, né, de economia. E aí minha mãe me acalmou, me tranquilizou. Ela falou: olha, se você não quer, não vai. Minha mãe sempre foi, tipo, muito. Sempre me apoiou muito, assim, apoiou muito minhas escolhas. Se você não quer ir, não vai. E, e aí ela também puxou o assunto: você não queria ir naquela aula de desenho que você falou que era aqui no prédio? Eu falei: eu quero ir lá. E aí, acabou, fiz cabelo, não fui pra entrevista de estágio, mandei mensagem falando que tinha acontecido um imprevisto, não ia conseguir ir. E fui pra aula de desenho, falei com o professor, falei, olha só, tô chegando aqui, não sei desenhar, tô cursando economia, não quero ser economista, tô pensando em ir pra design, mas eu não sei se design é o que eu quero. Enfim, eu quero aprender a desenhar pra ver se realmente eu tenho jeito, se eu levo jeito nisso. Eu sei que tem muita técnica, tem muito estudo, não é que as pessoas acham que é muito talento, mas na verdade é muito estudo, assim, é muita tentativa e erro, tentativa e acerto. E meu professor, assim, ele é maravilhoso, ele super me acolheu.
Ele falou, não, vem, faz uma aula, vê se você gosta, a primeira aula é grátis, fica à vontade, enfim. E aí ali foi um ponto-chave de virada na minha vida. Eu tive vários pontos de virada, na verdade, mas esse foi um dos principais. E o meu professor, assim, ele não só me ensinou a desenhar, mas ele também me ensinou a, tipo, ver um outro lado da vida, sabe? Ele realmente é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que, assim, você se transforma, sabe? Então, eu me desenvolvi tanto nessa área artística quanto como pessoa mesmo, assim, aprendi a ver a vida mais leve. Ele também faz vários karaokês lá no espaço do ateliê mesmo. Toda sexta-feira tem... Enfim, tem karaokê lá. É realmente Enfim, é transformador, sabe? Isso é incrível e eu acho que uma coisa que a gente pensa muito é como os erros da nossa vida às vezes são ignorados quando a gente tá contando a história, né? A gente conta a história das coisas que deram certo, dos acertos, das vitórias. Você consideraria a escolha de economia um erro? Não? E o que seriam erros na sua história? As coisas que deram errado? Então, quando eu tava em economia, eu ficava com esse pensamento de tipo, nossa, eu errei meu curso, eu perdi 2 anos. E aí eu cheguei a falar com algumas pessoas, assim, enfim, conversando mesmo, que eu tava pretendendo mudar. As pessoas... Tinha gente que falava, que super me apoiava. Tinha gente que falava assim, ah, mas você já fez 2 anos, você tá na metade, o que você acha de terminar? Só que assim, eu ia terminar a economia, eu ia estar com o diploma na mão e o que eu ia fazer com isso, sabe? Tipo, eu não via muito propósito. E aí, ao longo do tempo também, assim que eu entrei em comunicação e publicidade, eu comecei a perceber que, assim, se eu não tivesse passado por esses 2 anos de economia, eu não estaria onde eu tô, sabe? Acho que toda a trajetória que a gente tem, assim, ela é um aprendizado mesmo. E, enfim, E sobre o seu professor que você estava falando e a arte na sua vida, a entrada da arte na sua vida, como exatamente você diria que você começou a ver sua vida se for de uma maneira mais leve? O que exatamente ele te ensinou? É porque ele é uma pessoa, assim, muito brincalhona, sabe? Então, eu lembro que eu cheguei lá um pouco mais rígida, assim, um pouco... Enfim, eu ficava muito nervosa, assim. Eu lembro que o caminho pra ir pra aula de desenho eu ficava muito nervosa, porque eu ainda tava, tipo, me readaptando toda a questão da pandemia, flexibilização. Eu fiquei muito nervosa, assim. Eu comecei a criar um pouco de pânico mesmo andando na rua, sabe? Quando alguém se aproximava de mim, eu tinha um estranhamento. Não conseguia ficar, enfim, em lugares muito cheios. E também eu sentia que eu não conseguia conversar muito com as pessoas, sabe? Eu não tinha muito essa prática de conversa além do telefone, né? Por conta da pandemia. Então eu cheguei lá e aí ele é uma pessoa muito brincalhona, assim, ele brinca com tudo. Pior que eu não consigo explicar, assim, mas ele realmente é uma pessoa que ele tem um semblante muito leve, assim, sabe? Ele faz com que todo mundo, enfim, solte uma gargalhada, sabe? Ele vive fazendo piada, realmente ele é uma pessoa muito incrível, assim, sabe? Tipo, a forma dele de enxergar a vida, de lidar com a vida, enfim, mudou muito mesmo, assim. E hoje, com a arte na sua vida, qual é o papel da arte na sua vida, tanto em geral quanto em relação especificamente à ansiedade, a lidar com a ansiedade através da arte? A arte, ela me ajuda muito a lidar com a minha ansiedade. Assim, como eu disse, eu me desligo de tudo e só faço aquilo. Eu acho que é como se fosse um hiperfoco, assim, sabe? Que hoje em dia a gente tá muito focado no telefone, e aí tem a televisão, e aí, enfim, a gente tem que resolver um monte de coisas no nosso dia a dia, e eu acho que a arte é realmente um momento em que eu sento, eu não faço mais nada, eu só foco naquilo e os pensamentos eles vão fluindo, sabe? Eu consigo. É como se fosse realmente uma terapia. Assim, por mais que eu valorize muito o trabalho terapêutico em si, mas eu acho que outras coisas também funcionam como terapia, sabe? Além da própria terapia. Então, quando eu tô com muita coisa na cabeça, eu começo a pintar e aquilo só vai sendo digerido mesmo, sabe? E também a gente começa a ter um outro olhar, não só do desenho, mas sobre o que tá muito na nossa cabeça, assim. A gente começa a ter outra perspectiva, sabe? E aí isso realmente, enfim, me ajudou muito, muito, muito e me ajuda até hoje, assim. Eu acredito muito na arte como uma forma de terapia. Acredito mesmo. Quando a gente fala das histórias das nossas vidas, normalmente a gente inclui só as vitórias, só os acertos. Fala um pouco sobre os seus erros, sobre as coisas que deram errado. Você falou da mudança de economia para publicidade. Você consideraria isso um erro ou não? Então, eu acho que tudo contribui para o nosso crescimento, né? Na época da escola, parando para pensar. Eu pensava em fazer medicina. Assim, eu cresci minha vida inteira achando que eu ia fazer medicina. E aí chegou no primeiro ano do ensino médio, eu pensei, caraca, eu tenho que realmente ver se medicina é o que eu quero, se, enfim,
é isso que eu quero seguir pro resto da minha vida, né? Na época no primeiro ano eu tinha 14 anos. Ia fazer 15 anos. Tipo, era muito nova. E aí eu comecei a pesquisar. Eu percebi que eu não queria seguir mais pra esse ramo, enfim, da medicina, assim, esse ramo mais da biologia e mais da área da saúde, né? E aí eu comecei a ver que eu queria seguir, de fato, algo que fosse relacionado a exatas, assim, que eu era muito boa em matemática, eu levava muito jeito. Só que isso tem, assim, isso tem implicações, né? Quando a gente tá na escola, a gente acha que o que a gente é bom, a gente quer trabalhar com. E o que a gente não leva muito jeito, então não é isso que a gente quer seguir. E assim, na época da escola, eu, enfim, fiz muita pesquisa, pensei em engenharia, depois resolvi ir para economia, achava que queria trabalhar no mercado financeiro. E aí depois, em economia, que eu percebi que realmente não era aquilo que eu queria, sabe? Então, se eu não tivesse ido para economia, eu não teria pensado na possibilidade de ir para publicidade, porque na época que eu estava na escola, nunca me ocorreu assim em cursar comunicação em publicidade. Também eu acho que não é uma área muito valorizada aqui no Brasil, assim, principalmente nas escolas, é muito assim, você é bom em humanas, então vai para direito, é bom em exatas, vai para engenharia, é bom em biologia, então vai fazer medicina. E comunicação nunca foi algo enfatizado assim na minha vida, nunca foi algo que eu me aventurei assim a descobrir. E, enfim, aí quando eu tava em economia mesmo é que eu senti que as portas se abriram, sabe, para esse ramo. Então, para mim, ter cursado economia fez parte da minha trajetória. E em nenhum momento, assim, eu considero isso como um erro ou, perdi 2 anos. Não, realmente tudo contribuiu pro crescimento, pra onde eu tô. E você falou que a sua mãe te apoia muito, né, nesse sentido, nessa mudança, que infelizmente tem muitos pais que não apoiariam. Fala um pouco mais sobre a sua mãe, sobre as pessoas da sua família, sobre sua ancestralidade e quem te fez quem você é. Sim. Então, eu considero que a minha criação foi feita por mulheres, assim. Eu fui criada pela minha mãe, ela foi mãe solteira, e fui criada pela minha avó. Então, a minha base é muito essa base feminina mesmo, assim, que a gente caracteriza a mulher como, que tem mais sensibilidade, que é mais, enfim, emotiva, todas essas questões, assim, que eu acho que a gente tem que desconstruir na sociedade hoje em dia, tipo, eu acho que a gente tem que deixar de ver o homem como um cara que é racional e que não tem sentimentos. Eu acho que isso tudo tem que ser desconstruído. Mas, pelo fato de eu ter sido criado por mulheres, eu acho que isso foi muito latente, assim, dentro de mim, sabe? Foi uma criação muito amorosa. Eu, particularmente, acho que não existe nada igual ao amor de uma mulher, assim. Isso é... Realmente, acho que não tem nada igual. E, basicamente, foi isso, assim. A minha mãe, ela cursou letras. Primeiro, ela cursou português e inglês, depois ela mudou para português e literatura, então eu sempre cresci com a minha mãe, assim, sempre me mostrando Clarice, enfim, sempre me mostrando Drummond, sempre me mostrando, assim, essa parte de literatura que hoje em dia eu sou apaixonada. Enfim, quando era adolescente eu não dava muita bola, ficava assim, lá. Mas hoje em dia realmente eu sou muito apaixonada e eu vejo que a minha mãe, ela contribuiu muito para isso. E eu vejo, assim, a minha família de uma forma geral, tipo, a criação da minha mãe também foi uma criação feita por mulheres, sabe? Foi a minha avó com a minha tia-avó. Então, eu considero a minha família muito mais ligada nesse âmbito feminino, assim. Eu acho que, realmente, as mulheres, elas são a maioria, assim, na nossa família. E tem alguém na sua família, ou que não necessariamente da sua família, mas da sua infância, que tenha ligação com a arte, que você lembra de ter visto isso quando criança? Eu não lembro, assim, com pintura, desenho, eu não lembro. Eu toco piano também, mas é algo que, assim, eu penso que eu não tive ninguém pra me mostrar isso. Tanto que uma coisa que eu tenho em mente é que eu não escolhi o piano que me escolheu. Sabe? Porque eu nunca tive uma pessoa, assim, pra me mostrar, mas ao mesmo tempo, quando eu era pequena, eu já tinha enfim, vários desejos, assim. Eu comecei a tocar piano com 5 anos, então pra mim é um negócio que eu tenho muito vago, assim, vago de eu falar pra minha mãe que eu queria aprender a tocar piano, vago da minha mãe me incentivar a tocar piano, vago da minha mãe, enfim, comprar um piano pra mim, aí eu já tava, enfim, são memórias meio cortadas, né, mas eu lembro, assim, da gente escolhendo na loja, o piano aqui em casa, eu treinando, minha primeira professora, segunda professora e por aí vai. Mas artisticamente falando, assim, eu não tenho nenhuma referência familiar, e eu acho que ao longo da vida, assim, a gente vai criando admirações, sabe? A gente vai criando, assim, essas inspirações. A gente vai conhecendo pessoas e vai vendo que aquelas pessoas nos inspiram, sabe? Então, hoje em dia, na PUC, muitos professores me inspiram, muitos professores, assim, acreditam não só no meu potencial, mas no potencial dos alunos ali na sala de aula. O meu professor de desenho também é um cara que eu super, enfim, super
me inspiro nele, assim, pela forma de levar a vida, uma forma leve, assim, várias situações que, assim, acontecem que eu vejo que ele poderia lidar de uma outra forma, mas ele lida de uma forma super tranquila, tipo assim, aluno que não vai na aula, um aluno que... Enfim, mas ele consegue levar isso numa boa e ele consegue também falar as coisas da maneira dele sem ser uma pessoa grosseira, mas assim, impondo, assim, enfim, as normas e as regras que tem lá no ateliê, sabe? Mas ele faz isso com uma tranquilidade ímpar. Pensando então nessas pessoas que te impactaram tanto na sua vida, qual é o impacto que você quer ter nos outros? Qual é a mensagem que você quer que a sua voz carregue pro mundo? Eu penso muito sobre isso, assim, eu converso muito com as pessoas que estão ao meu redor sobre o meu desejo de causar esse impacto positivo nas outras pessoas, assim, de realmente o meu trabalho, minha arte, ou até um pouco desse lado audiovisual, assim, que eu tô entrando no momento, impactar as pessoas de uma forma positiva, assim, sabe? Fazer com que as pessoas vejam e sintam alguma coisa, lembrem de alguma coisa, que aquilo faça algum sentido para elas, assim, e esse ano, acho que uma das coisas que mais fez sentido para mim, além da questão toda dos desenhos, foi um clipe que eu fiz de música, que eu fiz para uma aula mesmo na PUC e, enfim, investi super na locação, no equipamento, nas pessoas, assim. E a gente fez todo um cenário, a gente fez o clipe de Hot Stuff, da Donna Summer, com um remix do Kygo. E aquilo fez muito sentido para mim, assim, toda a questão de que a gente tava falando sobre amor e, tipo, amor na noite, pra gente realmente se entregar pras pessoas, pra gente não ter esse medo. Porque eu acho que o sentido da vida, assim, acho que de fato, você amar as pessoas e ser amado, sabe? É você construir laços fortes e ter trocas incríveis. Então, realmente, eu quero muito causar um impacto positivo nas pessoas. E esse videoclipe, assim, foi um dos feitos que eu fiz que eu vi que realmente fez muito sentido, sabe? Não só pra mim, mas pra todas as pessoas que estavam envolvidas. Todo mundo muito ansioso pra ver o resultado final. Aí, quando eu postei também, todo mundo ficou super animado. Aí, amigos de amigos viram, pais de amigos viram. Aí, enfim, toda aquela sensação de realmente, assim, o que eu tô fazendo tá valendo a pena, sabe? Tipo... Isso, Duda, que você falou sobre o amor é uma coisa que eu também penso muito sobre, e eu acho que talvez seja da nossa geração, um pouco. Acho que por muito tempo a gente teve jeitos, tipos de amor que eram vistos como os tipos de amor que se sentia na vida, e eu acho que cada vez mais isso tá se expandindo um pouco, né, para amores diferentes e como todo tipo de amor tem. Não existe uma hierarquia de Sim. amores. Tudo é valioso e do seu próprio jeito. E parece que isso é um pouco o que você quis mostrar no seu clipe, né? Sim. A mensagem que você quer carregar. É exatamente sobre isso, assim, eu acho que antigamente o amor, ele era muito pautado na família, né? Tipo, quando você, enfim, ia crescendo, todo o amor estava naquela estrutura familiar, e depois você se casava e aí o amor era como se migrasse pro seu marido, mulher, enfim. E acho que hoje em dia a gente entende o amor como algo muito mais amplo, sabe? Você pode, né, amar seu amigo, você deve amar seu amigo, você deve demonstrar isso, não deve se limitar só ao seu parceiro ou à sua mãe, enfim, ou ao seu pai. Eu acho que hoje em dia o amor ele tem um significado muito mais amplo, assim, amar seu professor, enfim, amar pequenas coisas, pequenos detalhes, amar passeios, amar, enfim, comidas, momentos. Acho que o amor, ele hoje em dia é muito mais expansivo, assim. Ele tem feito esse movimento de expansão e antigamente estava muito mais limitado àquele seio familiar, aquela, enfim, tradicional família brasileira. Eu, pessoalmente, acho que essa é uma mensagem incrível para levar para o mundo, principalmente através da sua arte. Antes de a gente finalizar, muito obrigada, Duda. Eu que muito agradeço. Incrível conversar com você, sempre mas muito incrível ter isso registrado para mais pessoas verem, mais pessoas conhecerem. Antes de a gente acabar, tem algum projeto, algum artista, filme, série, livro, qualquer coisa que você gostaria de recomendar? Pode ser um de cada? Pode. Ou só um? Pode. Tá, deixa eu pensar. Gente, eu gosto muito, assim, eu sou muito apaixonada por aquele filme O Rei do Show, que é com o Hugh Jackman, não sei se vocês conhecem, mas eu sou muito apaixonada. Eu lembro que eu vi isso no ensino médio e eu voltei no cinema 1000 vezes, porque era basicamente toda aquela questão que a gente conversa, assim, de causar um impacto positivo nas pessoas e também o filme ele fala muito sobre a inclusão, sabe? Inclusão enfim, desses grupos, assim, minoritários e trazer eles pra elite, assim, mostrar que todo mundo tem seu valor e todo mundo tem potencial, e é um musical também, então me inspira muito. Uma série que eu gosto muito é Coisa Mais Linda, acho que fala muito sobre essa questão do empoderamento feminino.
E também as divergências que tem dentro, enfim, de nós mulheres, né? Tipo, não tem como a gente pautar nós, assim, como uma só, porque cada uma tem uma questão, cada uma vem de um lugar, cada uma tem uma vivência diferente. E uma música, eu gosto muito de Lost Stars, do Adam Levine. Eu escutava muito quando eu tinha 14, 15 anos. E fazia muito sentido pra mim, sobre a gente estar em busca de se encontrar, assim. Eu acho que a vida a gente tá em uma constante busca por nós mesmos, assim. Que a gente sempre tá insaciado, a gente sempre, enfim, tá buscando melhorar e crescer e aprender. E é isso. Muito obrigada, Duda. Obrigada a você, obrigada a vós.